1h07, está no ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha em nome de Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou, um produto Gimo, qualidade comprovada. Festival de vendas Renault Kwid é na IESA. Condições imperdíveis para você andar com SUV dos compactos mais econômico do Brasil. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br. Se é vinho, bora de Aurora. Meia Power Sox Fiber, a reinvenção do seu esporte. Santa Clara, 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Boa Vista Country Club, conheça o lançamento da Cirela Goldstein com uma vista inacreditável. Saiba mais em cirela.com.br. E Galeto de Paolo, alegria à vontade. Interativa do Sala de Redação para calcário e argamassa, confia na FIDA. E FMP. A FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas. Vestibular em 26 de julho no site fmp.edu.br. Direito é na FMP e a pergunta é a seguinte, direto para Drualdo Guerra Filho. Tá lá no nosso Twitter. Vambora. E também no YouTube. O Internacional é candidato ao título brasileiro, Guerra? Candidato sem chance de ser campeão. Candidato é porque é terceiro. Mas o Internacional não tem grupo, entendeu? Esse é o problema. Para te ganhar um campeonato brasileiro, tu tem que ter grupo. O Internacional tem alguns bons reservas, mas não tem a hora que a porca torcer o rabo, tu botar um campo, um time com 8 ou 9 jogadores que estão na reserva e ter o mesmo rendimento. Então, vai fazer uma campanha de brigar por Libertadores? Vai. Mas título não, não. Potter. Boa tarde, Gamba. Boa tarde. Desligou aí, ô Potter. Aí. Ei, som. Boa tarde a todos. Tim Maia. Acho que o Inter não é candidato a título, não. O Inter é azarão. Bem curto, né? Grosso, né? É azarão. Ninguém contava com o Inter antes. Aliás, antes se esperava até uma luta contra o rebaixamento. O Inter tá com 28 pontos, bem pertinho de 45. Com um futebol que cresce. A vitória de ontem, aquelas vitórias de consolidação, por incrível que possa parecer. Foi uma decisão aos 49 e 45, né, do segundo tempo. Agora é azarão, tem time melhor, tem time com mais grupo, acho que o Inter é azarão, hein? Diogo Oliveira. Eu acho que não é boa tarde para todo mundo, eu acho que não é candidato a título, por a questão fundamental que o Guerrinha falou, do elenco, e aqui é preciso a gente frisar uma questão. Elenco não quer dizer quantidade, o Palmeiras tem um elenco curto até, de 27 jogadores, mas a gente está falando de qualidade de reposição. Né? Ontem o Inter sofreu muito para se impor diante do América, até se impôs mais no volume no final, porque tinha problemas de reposição, né? O Moisés, que agora é um personagem, ele é alternativa ao René, nenhum dos dois é um super lateral, né? O Heitor é a alternativa ao Bustos, que é muito menos do que o Bustos, que ainda assim é um jogador que na frente vai super bem, mas tem que ter uma compensação coletiva para suas costas. Então acho que a questão central é isso. O que poderia ajudar o Inter, Gamba, o que poderia ajudar é o fato de os seus adversários diretos estarem envolvidos em mais competições. Mas se o Inter se envolver na Sul-Americana, como eu imagino que vai se envolver, ele vai sofrer isso também, né? E aí com o elenco mais reduzido as chances diminuem. Leonardo Oliveira. Desculpa. Opa. Não, Léo, eu que entrei aqui lotado porque para ver se estava tudo bem com o meu contato. Tudo certo, bem. Maurício. Fazendo a chamada. Maurício, tu não faz assim no trânsito que pode vir uma jamanta e te atropelar. Aí eu vou usar, tu aí não eu vou entra sem dar pisca, eu Maurício. vou me valer do teu conselho, volta e meia que você coloca aqui, debreia, Léo. Debreia. E aí, Léozinho? Eu parafraseando o Titãs, é a melhor banda dos últimos tempos da última semana, né? O Campeonato Brasileiro é isso. O Campeonato Brasileiro é o melhor time dos últimos tempos da última semana, porque ele não te permite uma projeção a longo prazo. É muito jogo, é jogo em cima de jogo. Os times perdendo jogadores, os times envolvidos em 2, 3 competições. Neste momento, fechando essa rodada do Brasileirão, 16ª, o Inter é candidato, mas a gente não sabe como vai ser semana que vem, porque os times estão caindo aos pedaços. Daqui a pouco acontece como em 20. Embala e os outros adversários estão atrapalhados e tu vira candidato. Maurício, e aí, Maurício? Eu vou trocar o verbo só. Entre o ser e o estar, eu vou dizer que o Internacional está candidato. Porque se ele, nesse momento, tem distância de 2 pontos para o líder, que ele ainda enfrentará daqui a 2 rodadas. Se o seu adversário está em 3 competições e ele Inter em 2,
e a dele é só no início de agosto que ele volta a jogar, ele está candidato. Porque uma distância de 2 pontos o autoriza esse sonho. O Léo acabou de tocar num ponto que faz com que eu abra essa possibilidade. Eu não tenho vontade nem autoridade para dizer para o torcedor do Inter que não sonhe com o título brasileiro. Mas eu tenho que dizer que há elencos melhores. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, mais o Corinthians com o Yuri Alberto que avança, eles têm melhores elencos do que o Internacional. Mas aí eu vou para 2020 que o Léo acabou de trazer. Em 2020, o Internacional tinha um time inferior ao de hoje. Quando eu digo de hoje, eu estou contando Alan Patrick e Wanderson entre os titulares. Aquele time era inferior. E o Inter foi vice-campeão. O Inter não foi campeão por uma ponta de chuteira do Edenilson. Agora, na lógica do futebol, há grupos melhores para enfrentar pontos corridos, que estão divididos em outras competições. Então, sem pipocar e sem me tratar com a torcida do Inter, eu diria que o Inter está candidato ao título brasileiro. Mas me ajuda aí, Maurício. Quando o Inter arrancou lá com aquele time do Abel, ele tinha só Brasileirão, né? Ou tô enganado? Ele tinha sido eliminado de Copa do Brasil e de Libertadores. Ele seria eliminado um pouquinho mais tarde, porque o Cudê classificou o Inter na Copa do Brasil ele chega em meio a isso, e na Libertadores, e depois o Inter cai para o América Mineiro com o Wendel errando pênalti, depois cai com a Bomboneira com o menino errando pênalti. Mas o Pego, isso. Mas Mas na reta mais final ele estava envolvido, ou não? Tô enganado. O Inter foi eliminado Só Brasileirão. Abel no segundo turno. Mas o episódio Abel ele é fora da curva porque ele faz 27 pontos de 27 disputados. E aí já não tinha 9 mais vitórias. nenhuma competição, Alex. São 9 vitórias. Aí Então, já por não exemplo, tinha mais ninguém. isso que eu tô dizendo. se o Mano Menezes Não é o pega caso. agora e faz uma sequência de 9 vitórias, muda completamente o discurso. Estava conversando com o Rafael de Vério hoje, e o de Vério contando que ontem ele estava com o texto pronto, porque o gol já sai nos acréscimos, e era um texto completamente diferente, de um Internacional que tinha oportunidades e não tinha conseguido fazer o gol. Daqui a pouco sai o gol, muda tudo, é o Inter que não desistiu de buscar o gol. Então talvez seja mais ou menos o que o Léo disse, quem sabe a cada rodada. A diferença de eu gol. penso que dos candidatos, o Atlético Paranaense para mim, por uma constância recente, ele é mais candidato que o Inter. O Corinthians eu considero que seja mais candidato que o Inter. Eu acho que talvez tu tenha alguns mais candidatos com o Inter. Para vocês, até que ponto pode impactar isso que o Maurício trouxe há pouco? Palmeiras envolvido em 3 competições, Corinthians envolvido em 3 competições, Atlético Paranaense envolvido em 3 competições e o Inter em 2 competições. Claro que vai impactar, né? Até no ano que o Inter quase foi campeão, isso impactou de alguma maneira. Faltou citar Flamengo e Atlético Paranaense também, né, Felipe? Exatamente. Embora na reta final o Inter estava envolvido só com o Campeonato Brasileiro. Mas a questão é, a gente de novo vai para o elenco. Eu acho que essa vantagem talvez ela se reduza pelo fato de o Inter ter em qualidade um elenco mais reduzido. Né? E daí as coisas se equilibram. Eu acho realmente difícil o Inter ser campeão brasileiro. Quer ver outro aberto... fator, Léo? Deixa eu te dar outro fator aqui, rapidinho. Por favor, vai lá. Se o Internacional for campeão da Sul-Americana, esquece título de Brasileirão, o seu ano acabou, o seu ano está ganho. Ele já não correrá risco de rebaixamento, porque a sua campanha é muito segura, e ele não tem estofo para botar 2 faixas no peito de Sul-Americana e de Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana termina antes do fim do Campeonato Brasileiro. O Inter é mais candidato a ser campeão da Sul-Americana do que ao Brasileirão, por todas as contingências, por ser eliminatória, porque é mais curto, são menos jogos. E se o Inter chega a ser campeão da Sul-Americana, o Brasileirão não será do Inter. Mas o que eu vejo, Maurício, é o seguinte, é um campeonato brasileiro, o Potter trouxe essa informação ontem, né? De que é o campeonato com o líder de menor pontuação desde o começo dos pontos corridos, desde 2003, né? Quando começa os pontos corridos. O Palmeiras tem 30 pontos. E agora a menor distância entre o primeiro e sexto na história. Exato, e tem mais, Potter. No atual momento, claro, né? Na rodada que estamos, né? Mas o próximo bloco de jogos é osso, né? Não, é osso, mas tu quer ver, Não, Bagé, barbada, por exemplo, agora é barbada, Bagé. Agora vem a barbada. Os 4 jogos barbada, né, Potter? Agora no é ano barbada. passado, na 16ª rodada, o Fortaleza tinha 31 pontos, e o Fortaleza estava em 3º ou 4º colocado. Então o campeonato ele está mais ajustado, ele está mais equilibrado, e ele abre espaço para que se dispute. Agora, também tem outro lado, tem mais gente na disputa. O número que o Potter traz, da menor diferença entre o primeiro e o sexto, né, Potter, isso, né? Exatamente, primeiro colocado. sexto. Que ele hoje coloca mais gente na disputa. São, neste exato momento, abrindo a tabela, a classificação, o Palmeiras tem 30 e o sexto tem 27. É o Atlético Paranaense. E se a gente ampliar esse leque para o 7º, que é o São Paulo, o Santos está em 8º com 22, mas o Santos não tem perna.
Né? O Santos troca de O técnico. Flamengo vai troca de chegar, né? roupa. O Flamengo tem 21 e vai chegar. Mas Vai o São atrapalhar. Paulo, que é o 7º, Potter, são 7 pontos em relação ao líder. É muito próximo. Acho também que entendeu? o Tá Red muito achatado. Bull daqui a pouquinho pode chegar também. Não tem muita pressão em cima dele, né? E Pode agora chegar, começam a se acotovelar, Potter, rodadas do Brasileirão e um retorno onde tudo começa a se definir, se desenha quem briga pelo quê. Ô, Léo, no com sala de redação mata-mata. do Rio, estão falando que o Fluminense pode ser o... Com razão. Pode Com o ser. Fluminense candidato à vaga direta no mínimo. Que também é azarão. Nesse bloco de 4 jogos, tomara que eu me engane, pro bem da torcida do Inter, né? Tomara que tu não te engane. O Inter vira 6º ou 7º. Nesse bloco agora de 4 jogos. São 12 pontos. Tem uma Atlético, folguinha. São Paulo, Atlético, Guerrinha, Mineiro Guerrinha e tá louco. Palmeiras. Não, Galo, eu não tô louco. Atlético não tô Paranaense, 3 pontos garantidos. Aí o Inter recebe São Paulo, goleada aqui no Beira-Rio. Perfeito. Aí o Inter vai lá pro Parque Antártica. 4-0 faz. Não, 1-1. Lá vai ser Não, difícil, faz 1-1. 4-0. Saiu ganhando, aí o gostinho de derrota. Depois Aí vem com aqui o no time- Galo e soca o Galo aqui. Depois, na véspera do jogo, com o Melgar, pega com as reservas o Galo aqui, faz 6-1. o Galo... 6-1. Não, 6-1. a gente tá sendo muito otimista. Não, Contra é o Galo isso aí. vai ser 3-0 ao Olha, natural. Eu vou te Aí contra o Melgar, perde lá. Eu vou te recomendar uma coisa, passa longe da KTO. Passa longe da KTO que tu vai quebrar. Ou joga nos outros. Eu tenho dado provas de profundo conhecimento do Esporte Clube Internacional. Inclusive eu quero te Sabes dar, disso. inclusive eu Nós quero dois te dar, juntos. inclusive eu quero te dar os parabéns, e eu sou muito sincero nisso, pelo placar de ontem. Tu sabia que ia ser duro? Eu falei no sala. O Inter é favorito, mas o jogo é encrespado. Por quê? Porque o Inter vai com o time todo quebrado. E ele vai precisar agora mudar jogadores. E o Inter não tem grupo. Não tem grupo. A hora que tu bota o David. Aí, olha, não deu o David. Bom, agora vai, né? Agora vem o Wesley. Não, também não vai. E aí, como é que faz? Como é que tem que ganhar o jogo? Deixa eu pegar Pode ser o esse Moisés, o São Moisés. São O Moisés. David não pode ser Potter centroavante, né? Diogo Potter Oi. faz uma brincadeira que no fundo ela tem muito de verdade. E se a gente olhar, analisar a forma do Inter jogar. Ontem, por exemplo, o Inter trocou 50% a mais de passes do que sua média no Campeonato Brasileiro. Trocou 600 e tanto. E Teve a média dele é bola 400. como há muito tempo ele não tinha. Não, o Inter 64% de posse de bola. passou a noite toda com a bola, né? Aliás, demorou tanto o gol que começou numa noite de verão e o gol saiu numa noite de inverno. Mas acertou né? menos o alvo que o América. Mas o América chutou mais a gol. Mas assim, por que eu digo isso, Potter? Porque o Inter, quando ele precisa ser o dono da bola, propor mais o jogo, e enfrentar marcações mais severas, como a que fez o América ontem, o América termina o jogo com 4 zagueiros e o 5º volante, o Lucas Cal, era zagueiro de origem. Então, uma linha de 5 zagueiros praticamente. O Inter tem dificuldade. E por isso o Inter muitas vezes padece contra times de, entre aspas, menores. É um momento do futebol, assim, no mundo, assim, que aparentemente essa é uma dificuldade mundial, né? Eu vi Galo e São Paulo, por exemplo. O São Paulo, o Rogério Ceni falou assim, não, Galo, fica com a bola aí e te vira. E aí defendeu bem. Na Champions ganha o time que fica menos com a bola. Só que pegava um outro time que também não gosta muito da bola. Só que na Premier League, quando pega o Watford, o Liverpool fica com 70% da bola. E aí, claro, tem qualidade individual para romper linhas, como se fala. Enfim, mas assim, de alguma maneira não... A bola no teu pé... Agora, vamos lá. Intersérie, 5ª série. Né? Aí tu teve que botar o ruim da turma para jogar. Teve que botar. Tu não passa a bola pra ele. A bola no pé de alguém que não sabe muito é problema. É problema. Então ficar sem a bola é bom pro Inter. A minha tese vai em cima disso aí. O Inter é melhor pro Inter dar uma esperada nos últimos tempos, assim, de futebol, né? E partir pra cima. Por isso que o Inter vem colhendo bons resultados nos últimos tempos assim. Deixa eu fazer uma leve réplica ao que você está dizendo. Eu quero fazer o contraponto depois. Quando tem peças que ontem faltaram por lesão e tornam o Internacional mais competente para ter a bola, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Curitiba, e que não por acaso havia jogadores de mais competitividade com a bola no pé. Contra o Curitiba até foi o Tyson e não o Alan Patrick. Mas contra o Flamengo, o Alan Patrick transformou a bola num sagu. O Alan Patrick, quando o Internacional precisa propor, ele tem que estar no campo. Se ele não estiver no campo, é outro mundo. O Wanderson é o jogador que, quando você tem uma linha de 10, para quem gosta da história das linhas, tudo é linha, às vezes não é linha, é setor, mas isso é outra conversa. Vamos lá, uma linha de 10, como fez o América Mineiro, todo mundo atrás da linha da bola e fé em Deus. De quem você precisa? Do driblador.
O driblador ontem era o Pedro Henrique, que teve 3 ou 4 investidas, cansou, foi esgotado para a casa-mata, saiu com cãibra quando foi comemorar, porque o grande driblador do Inter não estava à disposição, que é o Wanderson. E aí nós vamos chegar num ponto que eu quero ter muito cuidado de tratar, para não pesar a mão num profissional que tenta fazer o seu melhor e não consegue porque está longe do lugar onde joga melhor. O David já cruzou a fronteira, e não por responsabilidade dele, do momento em que você insiste com o jogador para lhe dar confiança, a fronteira atravessada de quando você insiste com o jogador e expõe o jogador. O David está exposto de centroavante, porque ele não é apto a ser centroavante. E ontem ele erra tudo o que tenta. A culpa não é dele. Depois ele corrige, desculpa, Diogo Rato. Não, capaz. Ele corrige quando, ainda com todas as dificuldades do Wesley trazidas pelo Guerrinha, o Wesley é do lugar. A bola parou na frente com o Wesley. O Wesley fazia pivô, no mínimo. Coisa que o David já não consegue fazer. A culpa não é do David. Eu acredito que o Mano, que já deveria ter uma proposta de renovação do Inter para 2023, acredito que o Mano vai parar de insistir. Não, até no volume, o Inter faz o gol no volume, não foi na lucidez, já sem o David em campo, que de fato ele não está conseguindo jogar, ele não tem os movimentos naturais do centroavante, falso 9 ou de ofício, enfim. Mas eu queria assim dar um contraponto aqui. Eu acho que o Inter do Mano, o Potter, ele tenta em alguns momentos, isso está na cabeça do Mano, de ser um time que fique mais com a bola e que proponha jogo em alguns momentos. E aí a entrada do Alan Patrick é fundamental. O Depena fixado naquela função também é fundamental, embora ele seja um cara de transição rápida, mas ele é um cara que bate bem na bola, ele tem passe entre linhas. E o Wanderson, ele tem mais repertório que o Pedro Henrique para jogar. É que, Diogo, eu acho que cai a bola no pé do Inter quando o outro time é pior. Quer ver uma coisa? Inter e Flamengo. 3-1 Inter. Melhor partida do ano, né? Uhum. Até então. O Inter teve 32% de bola. Uhum. Sabe? Eu acho que é natural. Mas esse número é agravado no segundo tempo, Potter, quando o Internacional vai conseguir o gol. Não, para não ficar um número seco, né? Há um segundo tempo em que a bola é toda Maurício, do Flamengo, né? Ele está tentando entregar pelo menos momentos de posse. No primeiro tempo, Maurício, é pior. É 31%. Tô olhando no SofaScore, tá? Naturalmente a bola foi pro Flamengo. Naturalmente. Vou pegar agora o jogo contra o Colo-Colo. Não o 2-0 lá, o 4-1 aqui. Abri. Posse de bola, estatísticas. O Inter teve 60-40. O volume foi muito grande. Potter, porque foi um jogo atípico, né? Então eu acho que naturalmente pro Inter... Ele se acomoda melhor quando ele se defende. Não é só pro Inter. Viagem, eu acho que é pra todo mundo, na verdade. Não, mas eu acho dessa caminhada aí tem um jogo que a gente não pode esquecer. O Inter não teve a bola e escapou por um triz, que foi o Atlético Goianense no Beira-Rio. Olha, ele tomou um sufoco do Atlético Goianense sem a bola. E o Atlético Goianense, eu tô falando. Não vai pensar que eu tô falando do Palmeiras, do Flamengo, não. Então, é sempre bola bom contra o Atlético Goianense foi 55 pro Atlético Goianense e 45 pro Inter. Mas foi um jogo que sofreu. Então, é melhor ter a bola. Agora, não adianta só ter a bola. Tu tem que ter a bola e saber o que fazer com a bola. Mas essa é a vírgula que eu estava querendo fazer, Potter. Assim, claro, contra adversários mais fortes. É mais ou menos aquela analogia que tu fizesse dos times da Premier League. Tu pega lá o Liverpool, quando ele joga com o Manchester City, ele tem menos a bola. Quando ele joga com adversários mais fracos, ele tem a bola. E o Inter, eu acho que com o Mano, ele está tentando agregar isso ao seu repertório. Por isso que até que ele tentou chamar o jogo de... Mas ele já tem essa estabilidade? Porque os exemplos que a gente dá tem, claro que não. Do Liverpool, do Manchester, são constâncias de trabalho. Aí eu não vou entrar no mérito. Ele não tem nenhuma estabilidade ainda. Mas esse ponto que talvez seja o que o Guerra está dizendo. Tu teve facilidades, daqui a pouco, técnicas contra um grande time que é o Flamengo, e tu teve extremas dificuldades contra um time mas ele está tentando... Quando ele firma Alan Patrick, quando o Depena fica naquela função, quando ele não tem 2 volantes excessivamente marcadores, quando ele solta o Bustos, que é um lateral atacante, ele está tentando encontrar maneiras de, quando precisar, ele ter a posse de bola. Claro que isso é um processo, né? Não vai fazer de uma hora para outra. Mas ele está tentando. Eu acho que sim, mas contra os Américas da vida. Do mundo, o melhor time do mundo hoje é o Real Madrid, certo? Sim. É ele, né? O Real Madrid. Real Madrid contra o Liverpool. Deu a bola pro Liverpool. Mas é mais fácil. Mas é o técnico. E aí eu lembro de uma entrevista do Ancelotti falando o seguinte, assim, tá, como é que tu joga? Ele assim, bom, primeiro eu chego no local e vejo jogadores. Se eu tenho um cara que tem a velocidade para correr com a bola, como o Cristiano Ronaldo, eu não vou ficar com a bola todo o tempo. Tá bem? Porque eu vou ser mortal dando espaço pro Cristiano. E aí ele dá espaço pro Cristiano. E aí o Cristiano chega na frente... Mas como é que é o Real Madrid no Campeonato Espanhol? Ele tem a bola contra os times médios? Ele consegue fazer isso. O Inter ainda não consegue.
Mas aí é tão grande a distância que aí bate a qualidade. Que aí eu chego no Inter. O América Mineiro, mesmo que ele queira a bola, ele não vai tê-la. Então aí o Inter ficou com a bola. E com um monte de reserva, teve problemas com ela. Eu acho que não é que os caras são ruins. Ele tenta. Eu acho que por ele isso tá que tentando. aí eu chego na minha tese, que é: por que eu acredito mais no Inter contra o Liverpool do que contra o América Mineiro? Tá Porque mais à contra o Liverpool o vontade. Inter não vai ter a bola. Mas aí, Potter, tu tem que ver, tu cita o exemplo do Liverpool. Eu tô exagerando em cima do City. Liverpool, não, obviamente, não, né? mas tu O Inter cita o perderia exemplo do com Real ou sem a Madrid. bola pro Liverpool. Não, bola, mas tu sem cita o bola. exemplo do Meia campeonato lá da Premier League, tá? Quando o Liverpool vai jogar com o Watford, o Liverpool tem a bola. E o Liverpool é um time de transições rápidas, mas tu tem jogadores no Liverpool, e aí tu inclui goleiro, zagueiro, lateral, todo mundo. Quando tem a bola, o cara consegue dar um passe de quebra-linha, o cara consegue encontrar um companheiro numa virada, o time é treinado para trocar passes rápidos. O que acontecia ontem? O Inter trocava passes de forma lenta e aí encontrava um muro na frente. O América montou 2 muros na frente da área. Quando o Inter trocou passes de forma muito rápida, o Inter encontrou 2 vezes o David. Uma que ele chuta de canhota, outra que ele cabeceia. Aí é uma questão de característica, e como disse o Bagé, de evolução do trabalho e de treino, para tu ter modos de jogar quando tu precisa ter a bola e saber propor o jogo. Mas Eu essa acho que o Mano tá tendência- tentando, pra gente. isso. Essa é a minha discordância. o Eu trabalho acho que o dele Mano, tem para 20 esses jogos contra times pequenos e médios, eu vejo ele tentando fazer isso. Com o Alan Patrick, É verdade. fixando esse jogador em... Pô, deixar o Tyson no banco é difícil, gente. E o Alan Patrick é um cara armador clássico. Mas essa tendência de pena, furando linhas. que o Potter tá identificando, ela é, assim, se você fizer um risco histórico curto, você vai chegar na Copa de 18, o campeão da Copa do Mundo da Rússia não fazia a Da menor bola. questão de ter a bola, que era a França. Pô, Mas olha era a final. mortal com ela. Tem Pô, a mais, final era Os bola últimos longa no campeões da papel. Champions Tem não mais ficaram um com a bola detalhe. todo tempo. No Tem jogo mais final, um eu digo. detalhe que a gente precisa considerar. Eu concordo com o Potter, a melhor partida do ano do Inter foi contra o Flamengo. O Inter não teve a bola. Mas é bom lembrar que ele fez um gol com 1 minuto. E aí tranquiliza tudo. Ao contrário, contra o América. O América vai passando, passou 45, tu não chegou, tu não arrematou, tu não teve a grande chance, ou teve a grande chance e não aproveitou. O David não fez o gol. Aí volta ao segundo tempo, mais 20 minutos, tu olha lá e diz, mas vem cá, mas segue 0-0, nós não vamos fazer um gol nesses caras. E segue 35 e tu não faz o gol, e segue 40, e aí o psicológico entra em campo. Aí não adianta ter a bola, porque a bola começa a queimar. Então, o gol cedo, ele também facilita a tua vida. Ele tira o adversário do prumo. O adversário tem que te dar espaço. Ele tem que arriscar. Repassa a Então, preocupação. claro, então tu tem que ter a bola. A bola é fundamental no jogo. Mas saber o que fazer com a Mas, bola. ô Guerra, o mundo dos vitoriosos, e isso é assim, tá? Eu não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que está errado. Só é assim historicamente e para sempre será. O mundo dos vitoriosos ele é mais florido. Então, o Real Madrid, na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, a estratégia identificada pelo Potter é absolutamente verdadeira. Ele É uma tem a exceção. bola, ele tem a bola menos que o Liverpool por uma eu estratégia concordo, dele. concordo. Só tem um detalhe, para ser campeão como foi, com toda a sua competência no gol do Vinícius Júnior, nós temos que trazer, além da estatística, o contexto. O melhor jogador em campo da final da Liga dos Campeões foi belga, o goleiro do Real Madrid. Exatamente. Ah, eu tenho goleiro para pegar. Sim, mas você Exatamente. precisa, quando Por você quê? não tiver a bola e o outro sabe o que fazer, Guerra, o risco de você tomar gol ele é iminente. Eu tenho uma evidente. pergunta. Por que aconteceu isso? Porque o Liverpool tinha a bola. Aconteceu que o Real virou? Aconteceu. Mas será que já não estava na cabeça dos caras do Liverpool? Não, está liquidado, terminou. Terminou, nós temos time para até fazer mais neles. E acabaram surpreendidos. Agora, quem tem a bola está sempre perto de fazer o gol e com nenhuma chance de tomar o gol, é menos a menos difícil. que tenha um maluco no seu time. Tá, mas Guardiola. a minha pergunta é o seguinte, em cima da própria interativa, tá? A gente já deu algumas pinceladas sobre isso, mas eu quero reforçar. Essa ideia de que o Inter passa a ser candidato é pelo que o campeonato está se apresentando. Isso. E o Porque- Inter está apresentando, Tá, é não, um não, combo, mas né, Alex? é ali que eu vou. O Inter está apresentando ontem, o Inter fez um gol no América que não é dos piores times do campeonato aos 49. Mas esta foi O a sua contexto capacidade. Quando é- não jogou mas é- bem, ele tudo foi bem. insistente até fazer o gol. Perfeito. Mas o contexto é o que eu trazia ontem também da própria questão dessa passagem que foi épica, não dá para tirar esse mérito de jogador e torcida e tudo mais, na passagem do Colo-Colo. O Inter que toma pancada lá é o Inter que no outro dia quase nenhum de nós acreditava que fosse possível virar. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tá? E aqui eu tô falando muito sério, não tem a ver com gremismo ou coloradismo. Eu não vejo essa estabilidade ainda. No Inter?
Não, claro que não tem. Não, mas por isso que eu tô falando, Não, por contexto e óbvio que não situações. Não tem a ver com questão de planejamento. E tem um mérito danado do Mano. Mano, pra mim, é organizador de time. Se ele der mais tempo, tomara grande, que ele não continue no Inter. É o Se ele grande continuar, personagem ele vai desse Inter, ajeitar. é o Mano Menezes. Mas eu não vejo ainda essa estabilidade. O gol ontem saiu aos 49. Tira esses dois o aproveitamento dele é bom. Um milagre. O aproveitamento dele é bom. E o Daniel fez milagre no começo. Fez. Aliás, Guerrinha, o que a chegada do Mano Menezes mostrou para a atual gestão do Inter, hein, Guerra? Que foi um grande erro apostar nos estrangeiros. Porque a gente vê que o Internacional, eu bato nessa tecla, e todos quase batem nessa tecla, porque é uma realidade do futebol. O treinador que não tem os jogadores, o vestiário na mão, ele está morto. Nós já tivemos vários grandes treinadores, o Luxemburgo no Palmeiras, por exemplo, né, que daqui a pouco vai lá e briga com o outro e acaba perdendo o vestiário e o Palmeiras acaba sucumbindo. Né? Eu estou dando só um exemplo. Hoje o que acontece? Hoje o jogador tem que confiar no treinador. Confiar. E os estrangeiros que passaram aqui não tinham a confiança total. Talvez tivessem até parcial, mas total não tinham. A prova está aí. Entra o Abel, que todo mundo diz, é um paizão, o Inter decola. E um time que estava longe de ser um time que pudesse decolar. Agora o Mano tem 20 jogos, 2 derrotas. Impensável para quando ele assumiu. A gente fazia cálculos, vem cá, quando é que o Inter vai atingir 45? Será que o Inter vai escapar? O que o Inter está fazendo esse ano? O Inter está passando os dias, tá de hora extra, esperando 2023. Pois o Inter está aí reagindo. O que acontece? É treino? É trabalho? Não, não é treino, não é trabalho, porque não tem tempo. É confiança. A gente ouve as entrevistas do jogador do Internacional, o professor não já disse, não tem titular, não tem reserva. O cara come a grama. Então, foi um erro. Aliás, nós teremos no sábado o encontro dos 2 melhores treinadores brasileiros da atualidade. Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes. O que o Filipão também está fazendo no Atlético Paranaense é de bater palmas de pé. De pé. O Atlético Paranaense ainda não é a potência que se diz, e ele está tirando leite de pedra, assim como o Mano no Beira-Rio. O Mano Menezes é um casamento muito feliz, amigos, de um cara que precisava muito voltar a um trabalho sólido, convincente na carreira, e de um clube que precisava muito de um treinador que precisasse o que o Mano precisava. O Medina, e eu já disse isso mais de uma vez, eu não o tenho na conta de um mau treinador. Eu tenho na conta de quem fez um mau trabalho aqui por uma determinada circunstância, por um determinado contexto. Ele acaba de eliminar o River Plate na Libertadores com o seu Vélez Sarsfield. Isso ninguém tira dele, mas no Internacional eu cheguei a chamar de não trabalho e mantenho. Foi muito ruim. O que o Mano vem e faz a seguir? Olha, o Internacional é o melhor outdoor para o meu trabalho voltar a acontecer. Eu fiquei parado um ano, eu pensei na minha vida, eu pensei nas minhas atitudes, eu pensei que não parava na beira do campo de reclamar de juiz, um que era um troço chatíssimo, e não adiantava nada, porque o juiz olhava, me dava cartão e não mudava a decisão dele. O Mano hoje é um cara mais sorridente, mais firme, mais atuante, inclusive em redes sociais. Não é porque o mundo melhorou, mudou, é porque ele percebeu que ele precisava se adaptar a uma nova realidade para retomar a carreira. E o Inter teve no Mano uma resposta espetacular, e é por isso, ontem, o Felipe, ontem eu estive a ponto de pedir no ar mesmo para o Rodrigo, mas não fiz. Eu ia pedir quando o Rodrigo entrevistava o Alessandro Barcelos e falava sobre reforços, uma pergunta que já precisa ser feita ao presidente. Presidente, já pensou ou já fez proposta para o Mano para 2023? O Mano no final do ano vai ser mais caro, Felipe. Campeão ou não da Sul-Americana, só com o que ele já está fazendo no Internacional, ele vai ser mais caro. E eu imagino o quanto o Mano se animaria no seu trabalho se o Inter dissesse, olha, Mano, vamos falar de 23 já? Vamos falar para você ficar no ano que vem, fazer um trabalho consistente, pensar no médio prazo. O Inter precisa fazer isso anteontem, Felipe. 1h36, intervalo comercial no Sala de Redação. Lembrando que a hora certa é para Schwalm Metalúrgica. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Intervalo e já voltamos.